Estamos mais uma vez com o nosso programa Luz do Ensino, na TV Erga Omnes, em 197 países pela Sul TV. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, que Ele possa nos abençoar e nos dar sabedoria para continuarmos com nossa missão. A luz do ensino em um novo olhar. O mundo passa por uma grande transformação em todos os seus espaços. E na educação não está sendo diferente. Vários fatores têm influenciado para ocorrer essa transformação, dentre os quais o avanço da tecnologia, que aproximou e distanciou pessoas. Contudo, um fenômeno biológico que afetou todos os países foi o maior responsável para que o processo de ensino e aprendizagem tomasse um outro rumo. A pandemia ocasionada pelo Covid-19 fez com que alunos e professores ficassem em casa. Desestabilizou escolas, universidade e toda e qualquer instituição responsável por alguma atividade de ensino. E até esse momento não se está conseguindo enxergar ou aceitar que não conseguiremos mais seguir o mesmo padrão de ensino. Pais e professores neste momento estão preocupados de que forma serão feitos estudos. Tudo está sendo motivo para a preocupação daqueles que são envolvidos diretamente no processo educativo. Um novo tempo, um novo olhar na forma de ensinar surge e precisamos aceitar e entrar nesse ritmo, buscando um novo jeito de apresentar o estudo para nossos alunos. É necessário que avancemos juntamente com as tecnologias. É preciso evoluirmos intelectualmente e começarmos a viver neste mundo que nos está sendo apresentado. Deus nos dá uma nova oportunidade. É preciso nos renovar e compreendermos que neste mundo agora precisa ser preparado para as crianças que daqui a algum tempo usufruirão do que será construído. Precisamos nos despir do orgulho, da ganância e da materialidade. Este novo mundo exige critérios mais espiritualizados, onde o ser humano aprenderá com amor, com exemplos, com alegria e dedicação. Neste novo mundo, seremos mais ser e menos ter. Neste novo mundo, o ensino precisa ser livre e propiciar liberdade, como limites e respeito ao livre-arbítrio. Aos professores, caberá reacender a chama do amor ao magistério. Aos alunos, caberá construir a vontade de querer aprender. Aos pais, a compreensão de que seus filhos são suas responsabilidades. Afinal, a família é pilar primário da formação humana. Juntos, cada um assumindo sua função com respeito e liberdade no pensar, encontraremos um novo jeito de ensinar. E esse novo jeito de ensinar, nós podemos te ajudar. Como que nós vamos lhe ajudar? Entre no nosso site. Entre no nosso site eadluzdoensino.com.br e lá nós mostraremos esse novo jeito de ensinar. Nós vamos ensinar os pais, os responsáveis, como eles podem ajudar seus filhos, as suas crianças, para que elas possam gostar de aprender a estudar, como elas possam gostar de pesquisar, de aprender mais. Então, entre no nosso site. Nós temos essa forma de ensinar. É um jeito simples, é um jeito prático, que você não terá problema nenhum. E cada vez que você acessar o nosso site e você fizer uma matrícula, você vai ajudar também uma outra criança, porque lá no Instituto Recebes, todas as vezes que o Luz do Ensino tem um aluno matriculado na sua plataforma, nós ajudamos uma criança que não pode pagar. Um pai que não pode pagar o ensino para o seu filho está sendo ajudado por aquele que está fazendo um curso na nossa plataforma. Então ajude uma criança, seja um anjo e aprenda a ensinar o seu filho. E agora você vai ficar com a nossa entrevista com a professora Cida, ou melhor, Maria Aparecida, e também com o nosso
amigo Denis Andrade na sua viagem literária. Muito obrigada, fique com Deus e voltamos depois do nosso intervalo. Bom, estamos de volta do nosso intervalo e agora nós vamos iniciar o nosso quadro No Meu Tempo Era Assim. E eu tenho uma convidada de São Paulo, a nossa querida professora Maria Aparecida, que demorou, mas conseguimos fazer a nossa entrevista. Então, professora Maria Aparecida, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por estar contribuindo com o nosso quadro. Eu peço à senhora que faça a sua apresentação, diga de onde a senhora é, né? Fale sobre a senhora e pode já iniciar falando, né, como foi a sua vida acadêmica. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, agradeço a Deus, agradeço a oportunidade de estar participando, né? Agradecendo a TV Omnis, né? Erga Omnis, é isso? Né? Agradecendo a Isso. Carmen pela participação e a todos que vão assistir, né? Bem, eu sou professora, não pensei, ou melhor, sempre pensei em ser professora. Desde pequena, eu sempre gostei muito de ler, né? Na minha família, tinha muitas, assim, conhecidas do meu pai, principalmente, que trabalhava com ele, que eram professoras. Eu confesso que no início eu não gostava, sempre ganhava livro. Ai, de novo, já sei que é livro, né? Mas quando eu ia visitar essa dona Odete, que era uma amiga do meu pai, muito importante na minha vida, por eu ser o que eu sou hoje, o que acontece? Ela lia para mim e eu admirava aquilo. E ela começava a mostrar o livro para mim, acompanhando. Então, assim, com 5 anos, eu já sabia praticamente tudo, já sabia ler, né? Que legal. Escrever. Mas, enfim, isso me ajudou bastante. Eu entrei na escola com 6 anos, porque nos anos 70, 80, assim, né? Não precisava fazer matrícula, essas coisas, então a gente podia ingressar. Eu entrei com 6 anos, eu fiz, assim, um teste no professor Armando Araújo, na Moca, e a diretora gostou tanto de mim que eu pulei o primeiro ano, você acredita? Eu fui direto para o segundo, de tão que eu estava avançada, né? Meu primeiro livro chamava Abelhinha Feliz. Eu estou atrás desse livro até hoje, eu não encontro. Eu lembro da Genoveva, que era uma abelhinha e tal, e isso foi fazendo com que eu me interessasse por leitura. Entrei na escola, Maria Augusta de Ávila, que eu continuei meu estudo, porque a gente mudou, né? E lembro da professora Emery, da professora Jaci. Era aquelas carteiras assim, todas marrons, sabe? Que tinha aquele buraquinho para a gente colocar o material. E a carteira era adaptada, né? Então você abaixava, levantava. A minha mãe, costureira na época, ela fazia assim, aquelas, como é que fala? Uma capa, né? Bonitinha, comprava aquele vasinho com enchimento de gesso, com florzinha. Ai, gente, como era gostoso. Então, o que eu percebo? Naquela época, a escola era mais estruturada, os professores eram mais capacitados, né? Não estou falando que hoje não sejam, mas era muito mais rigoroso, era muito mais difícil e o aluno era empenhado, ele tinha e fazia por merecer o aprendizado, né? Isso que eu sinto da minha época. Além do, É, além professora Maria do, Aparecida, pois não. desculpa lhe cortar, me diga uma coisa, das suas professoras, a senhora ainda tem contato com alguma ou perdeu o contato? Infelizmente, eu perdi. Eu tenho muita vontade de reencontrar a Emery e a Jaci. Mas pelo tempo, né, a gente não sabe. Seria muito bom se elas estivessem ouvindo aqui, né, fazer esse contato. Eu só não sei o sobrenome, mas era Emery e a dona Jaci. Eram professoras de todas as disciplinas na época. Depois que começou cada, né, disciplina a ter um professor específico. Foram as que mais marcaram na sua vida, então? Com certeza, foram os primeiros. E me diga uma coisa, qual a disciplina que a senhora mais gostava de estudar?
Eu gostava muito de português, eu gostava muito de artes e gostava muito de matemática. Até que a matemática ficou muito difícil, aí a gente para. Aí eu enveredei mais pelo caminho do. Que bonitinho. Eu enveredei É, mais pelo lado. desculpa, professora, é que eu estou com uma aluna aqui, e ela veio me visitar, sabe? Só um minutinho, por favor, tá? Eu só vou entregar aqui a professora. Gente, é porque eu estou fazendo a gravação aqui no Instituto Recebe, por isso que... Vai lá, meu amor. Pronto, vamos continuar. Aham. Ah, eu já me perdi um pouquinho. Você pode repetir a Eu lhe pergunta? perguntei, a senhora falou que na matemática depois foi Isso. perdendo. Tá. Eu enveredei mais para o caminho de humanas, porque é minha praia, eu gosto. E como eu já sabia ler, já sabia escrever, passei para o segundo ano direto. Então, assim, eu não tive dificuldades nessa matéria, nunca tive. Tanto que me tornei uma professora de português, né? Quase aposentada hoje, dou aula mais de reforço, né? Particular. Mas, assim, eu gosto muito de estudar português, gosto muito de ler. Só que na época, os textos na escola era assim, a diferença que eu sinto. O professor dava aquele texto para você ler e você tinha assim que ler no todo. Hoje, o aluno é permitido que ele entre com a sua lógica, né? Esmiuçar o texto, tudo. Naquela época, não. Você tinha que ler o texto inteiro, entender, fazer resumo e entregar para o professor, né? Sempre na Sim. folha de almaço. Com a margem, né? Dois dedos de margem. Isso, dois dedos de mar, trabalhos na cartolina, aquela régua vazada que você tinha que fazer, por exemplo, trabalho de português, trabalho de matemática, tinha que fazer com aquelas letras bonitas. E ó, tenho saudade. Os professores escreviam, parabéns, muito bom. E quando ele mandava recadinho para o pai, aí não era legal. Mas eu era uma aluna muito boa, viu, Carmen? Eu já ia perguntar isso, né? Não deu trabalho na escola, não, professora. Não, não dei trabalho. É assim, sempre tem aquela amiguinha ou amiguinho que quer te desvirtuar. E aí você entra naquela onda, talvez por carência, meus pais rígidos, né? Eu agradeço eles até hoje. Se eu sou o que eu sou, é por causa da disciplina. Pais participativos, né? Então eu era uma boa aluna, assim. Tirava notas altas e a minha mãe sempre olhava meus cadernos, né? Mesmo não tendo tanto estudo, mas ela estava sempre participando ali. E uma coisa legal, Carmen, quando eu chegava da escola, eu adorava dar aula para as bonecas. Então, o que eu aprendia Ai, na que legal. escola, e que espalha para os alunos de hoje. Eu não fazia só a lição de casa. Eu pegava assim sabe aquelas mesas de encaixar que tem duas partes antigamente, bem de madeira? O meu pai achou uma na Sim. rua, então o que eu fazia? Eu colocava assim na cama da minha mãe, punha uns travesseiros atrás, pegava o giz da escola, tomei bronca porque eu levei um giz para casa, escrevia, punha as bonecas sentadas, explicava tudo que a professora explicou. Então, isso fez eu avançar cada vez mais. Era uma forma de Com retorno certeza, de né? conteúdo, né? Na verdade, acabava reforçando em casa aquilo que aprendia na escola. Exatamente. Então, eu chegava em casa, minha mãe falava assim: vai almoçar, vai escovar os dentes, toma um banho, e se tiver lição de casa, vai fazer. Então, eu fazia. Ela, às vezes, nem precisava mandar, mas era uma praxe ela falar. Eu ia fazer a lição e aproveitava para fazer a lição colocando ali para as bonecas, né? E adorava quando ia Sim, para a escola, eu tinha uma mochila, era uma pasta meio baú, dura, acho que o pessoal do meu tempo aí vai lembrar, né? E ali você colocava aquele monte de livro, aquele monte de coisa. Um detalhe: os livros eram comprados. Hoje, com essa facilidade, os alunos não dão valor, ainda fica, ai, que caderno ruim que o Estado dá, ai, que não sei o quê. Eles não sabem o valor. Meu pai trabalhando, só meu pai na época, não tinha muito recurso. E uma coisa que eu gostava, sabe, é trabalho de artes. Eu adorava fazer os trabalhos de artes, né? Só que tinha que comprar e o material era muito caro e às vezes meus pais não tinham dinheiro para comprar.
Então, eu ficava assim, às vezes tirava nota baixa porque não tinha, ou pegava resto dos colegas para poder executar e levar para o professor. Mas quando eu fazia, pela dificuldade que eu tinha de comprar, eu fazia bem feito. Aí eu tirava uma nota boa, boneca de corda, enfeitinho para pôr na parede, sabe aqueles pratinhos de alumínio? A gente colava um no outro, Sim. sendo que era metade, a gente passava fita neles todo, colocava um negocinho e pendurava na parede, porta-treco, que a gente chamava. Nossa, era cada trabalho maravilhoso que a gente fazia, até com lâmpada. Hoje não pode, porque ai, vai cortar a mão, que não sei o quê. Ixi, hoje em dia é muito mimimi. Ô, professora, me diga uma coisa, e caligrafia? Como era a Ah, caligrafia na época? então, o estudo na época era muito assim, cartilha, né? Cartilha. Uma das Sim, coisas, eu adoro esse tempo, porque era uma coisa mais voltada, mais, assim, mais sério, pega no pé do aluno, era uma coisa mais assim. Porém, como eu falei, texto tinha que ser tudo decorado. E cartilha pronta. Então, você era obrigado a fazer aquilo que a cartilha mandava. O que é bom hoje é que você não precisa ficar decorando. O aluno tem esse direito de trabalhar a lógica. O que que você entendeu, o que que você interpretou? Não pode fugir do tema, mas você tem essa sim. possibilidade de você, né, sair disso. Agora, cartilha, caminho suave, né? Realmente fez parte da minha vida. As cartilhas de matemática. E outra, tinha um lápis que a gente usava, que tinha a tabuada no lápis. Era ruim porque você ia É apontando, verdade. né? Era muito legal. Fora outras Era coisas, proibido no dia de lancheira. prova. Ah, Era, muito. no Então, dia de prova era assim, tinha proibido usar esse lápis. lancheira, né? A lancheira da gente. No dia de prova a gente tinha que esconder, né? Ai, quando o professor chegava na sala de aula e falava assim, tira uma folha de caderno, nome, número e série. Ai, que gelo na barriga, rapaz, prova surpresa. Mas eu estudava tanto que eu lembrava. A professora de inglês, a dona Damares, o que que ela fazia? Olha que legal, eu aprendi a gostar de inglês também. Eu sou formada em letras português e inglês, mas meu inglês É. assim já está, né? Enfim, a professora fazia assim, tinha o livro, mas era aqueles livros pesados, né? Essas coisas que tem hoje, figurinha, muita coisa assim, você tinha que decorar. Por isso que hoje o pessoal sabe mais. E deixa eu voltar aqui. E aí o que acontece? A professora, ela colocava uns cartazes na lousa e ela escrevia o diálogo, ela fazia em diálogo. Olha que interessante. E ela desenhava, né? Então ela colocava o diálogo do menino com a menina, o homem com o pai, com o filho, tal, e depois do outro lado a resposta. Sabe como era a prova? Eu decorava tudo aquilo lá. Aí a professora na prova colocava um cartaz com o que o pai estava dizendo, e depois ela colocava no outro balão, assim, aquele balão que nem de gibi, sem Sim. nada. E era para a gente colocar no caderno o que que é aquela fala. Eu aprendi muito inglês assim, achava maravilhoso. Professora Maria Aparecida, só um comentário em relação a essa questão de decorar. Eu acredito que, na verdade, trabalhava muito a nossa memorização, né? Que Sim, hoje a gente percebe essa dificuldade do aluno de memorizar, o que é diferente de decorar, né? Porque quando você memoriza, você mostra que aprendeu realmente. Então, eu acredito exato. que do jeito que a senhora está falando aí, na verdade, isso não decorava, e se memorizava. É por isso que muitas vezes os alunos de hoje têm essa dificuldade, enquanto que antigamente, digamos assim, nós tínhamos mais facilidade de lembrar das coisas. Tanto é que até hoje nós temos pessoas com uma idade de 70, 80 anos que têm uma memória maravilhosa em relação aos estudos. Sim, sim, sim. Então, meu pai, ele tinha pouco estudo, mas ele estudou nessa forma rígida. Ele ia ao mercado comprar alguma coisa e a moça pegava aquela calculadora, ele falou, não acredito que você não sabe quanto que é 10,75 menos 3,90 não sei quanto, sabe? Ele falava, tirando Aí, os ó. 9 fora, tal, pá. Aí a moça, não é que você tem razão? Então, essa coisa muito mecanizada hoje, muito facilitada. Hoje em dia, tudo procurando no Google, tudo procurando na internet, a gente não. Ia na biblioteca, pegava o livro, e ai.
se a gente fizesse um trabalho, que muitas vezes acontecia, começava o trabalho bem bonitinho. Só que no meio, a pessoa ficava cansada, ela pulava o texto. E a professora lia, né? Como hoje que os professores dão nome no começo do trabalho. O professor lia. Tinha até receita de bolo no meio, lembra? E a gente entregava só para dar volume. Era muito interessante. Você É começava verdade. e terminava o texto, mas no meio você colocava abobrinha, porque você tinha que pesquisar, você tinha que saber. Não tinha mais negócio de assistir a um vídeo para você ter conhecimento, né? Então era tudo muito mais difícil. Mas realmente a decoreba, porque o cérebro ele funciona por velocidade e repetição. Então, se você repete, né? Você vê que mantras a gente repete, 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 isso vai fixando na mente. Porém, os alunos hoje trabalham muito essa parte da lógica. Eu acho legal você esmiuçar um texto e ver o que você entendeu, os pontos, as palavras-chave e tal. Ali era assim: o professor construía uma frase para você trabalhar a sintaxe, e para fazer a sintaxe, você tinha que pegar cada palavra, depois você pegava dessa palavra e estudava a sílaba, o som, a letra, os fonemas, para depois você fazer a construção. Então, era um processo do todo para o, né? Assim, e depois invertia. Era muito bom. Eu gostava muito. Sempre gostei. Eu sempre fui caprichosa. Eu era daquela de colocar coraçãozinho no início do caderno, encapadinho, que tinha a etiqueta com o meu nome, o nome do professor, o número da sala, e dentro sempre tinha um poema. Que saudade do romantismo! Era cartinha passando de mão em mão, assim, escondia do professor, né? Hoje em dia é zap. Mas a gente passava aquelas cartinhas perfumadas, ia chegar até o menino que você gostava. Era muito legal. Tinha que saber escrever realmente, né, professora? Sim, você vê que eu me empolgo, meus olhos até brilham, porque eu estou voltando naquele tempo, era muito gostoso. Só que ensino médio e ensino fundamental, eu estudei em escolas diferentes, porque o Maria Augusta de Ávila foi até a oitava série, que hoje é o nono ano. E depois o primeiro, segundo, terceiro, eu fiz na Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, né? Aí não precisava mais usar aqueles uniformes que eu usava. No primário, que é o ensino fundamental 1, de primeira a quarta, era aquela camisa branca de golinha e a sainha xadrezinha, né? Depois mudou, quando Sim. a gente falava assim, nossa, ela foi pro colégio. Aí o colégio, o que que era? Aí aquela saia cinza, um cinto vermelho, né? A roupinha assim. E depois no ensino médio era avental branco. E aí depois teve uma norma que você tinha que fechar até aqui em cima, para não ficar parecendo. Eu sempre fui calorenta e tinha que ser de manga comprida. Gente, eu passava um calor com isso. Mas tudo bonitinho. A gente tinha medo, a gente tinha temor, tinha respeito pelo professor, coisa que hoje você sabe como é que é, né? Professora, e me diga uma coisa, a parte cívica, cantava o hino nacional, da bandeira, hino à bandeira, como é que era que funcionava? É assim, Carmen, quando nós chegávamos na escola, quando eu era tá no ensino fundamental ainda, nós formávamos filas. Então, tinha o professor que ficava na frente e cada série, e aí, conforme ia chegando, né, abria o portão, não podia entrar com atraso. É igual agora quando você vai prestar um vestibular, o portão fecha, você não entra mais. Então, sempre chegava cedo. E ficava aquela fila. Dali, eles cantavam o hino nacional, ou às vezes o diretor da escola aparecia lá no pátio e falava para todos. Aí, as primeiras fileiras, assim, né, que era da esquerda para a direita, ia subindo com cada um para a sala com o seu professor. Aí ficava ali. Eu não lembro muito se a gente ficava em pé, peguei essa época, não. Mas sentava um atrás do outro, silêncio total, ninguém falava, né? Então, o professor pegava aquela. Quando ele chegava na sala, ele falava: pega o livro na página tal. A gente já. Aquele medo assim, né? E tinha que fazer bonitinho. Dava o sinal, aí a gente ia lá para o recreio, tinha merenda, aquela famosa sopa de letrinha, aquele famoso quick com bolacha, aquela polenta com carne moída, que olha, hoje até faz falta, né, para o pessoal mais carente É, e tal. E eu não tinha dinheiro para ficar levando na lancheira. Muitas vezes a minha mãe colocava o pão com manteiga, sabe? Eu fico até emocionada quando eu lembro isso.
A gente não tinha condições. E aí, quando eu cheguei, tinha cantina, e eu ficava assim, com ciúmes, porque meus colegas chegavam lá, comprava lanche, comprava isso e aquilo, eu olhava para minha lancheirinha, assim, aquele pão com manteiga, sabe, comia escondido, porque eu tinha um pouco, né, não é vergonha, mas a gente ficava se sentindo menos assim, né? Mas eu agradeço minha mãe, agradeço meu falecido pai, porque, sabe, eles, olha, lutaram pela essa parte, se eu sou o que eu sou hoje, foi graças a ele. A senhora fez magistério, professora? Não, não cheguei a fazer, não. Eu já entrei direto no ensino é, médio, né? E dali eu não fiz cursinho e ingressei na universidade. Demorei um pouco para entrar na universidade. Eu entrei depois que eu casei. Eu parei no ensino médio e fiquei lá. Depois que eu resolvi fazer letra, eu não tinha condições de pagar, né? Não tinha condições de pagar. Então, o pai das minhas filhas, ele pagou para mim, a faculdade de letras, né, no caso. Depois eu comecei a fazer direito na Unip, fiz 2 anos e comecei a dar aula, mas o que eu ganhava dando aula não deu para pagar a mensalidade, então aí eu tive que parar mesmo. Mas eu estou sempre fazendo curso, né? Estou sempre aprimorando, assim. Estava estudando. Professora, uma pergunta que eu costumo fazer para todos os meus convidados é a seguinte: o que a senhora levaria de hoje para o passado e o que traria de hoje do passado para o presente, de melhor? Começando do passado para o presente, o que que eu traria? Eu traria, assim, mais aquela parte disciplinar, né, onde o aluno realmente era focado, tinha vontade de aprender. Não sei também se era medo de apanhar em casa, porque os pais eram muito presentes. O que eu traria é aqueles professores muito mais estruturados, muito mais empenhados, sabe? Aquela cobrança, aquela rigidez, né, em alguns pontos, a parte mesmo dessa disciplina, da educação, de fazer o aluno ler, reler, 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 nada aquela coisa pronta, eu traria isso. Agora, do que tem hoje, que eu gostaria que fosse no passado, é que o aluno tivesse mais acesso ao professor. A gente evitava, às vezes, chegar até o professor, né? Porque era só para falar Não tinha aquele contato. Hoje em dia, os professores, às vezes, são mais paizão, mãezona do aluno, a gente entra naquela parte da psicologia, ajuda e tudo, e isso não tinha. E eu acho que é fundamental. Se casasse essas duas coisas, ia ser muito bom. Tá certo, professora? Eu quero lhe agradecer imensamente Mas, por estar conosco, por tirar o seu tempo para falar um pouco da sua vida acadêmica. Né? um Eu sei prazer. que daria um livro, né? Toda a história de cada pessoa se daria um livro. Então, eu peço à senhora que deixe uma mensagem hoje para os nossos professores, para os nossos telespectadores e principalmente para os nossos alunos. Deixo. Eu deixo sim. Alunos, valorizem mais a oportunidade que vocês têm, os pais pagando aula particular, ou escolas particulares, ou mesmo pública, valorize isso. Valorize. Hoje vocês recebem materiais gratuitos, pode não ser do jeitinho que você quer, mas valorize a escola, valorize o ensino, que é isso que vai nortear a sua vida para sempre, né? Para os professores, focarem mais, aperfeiçoar mais o seu conhecimento, ter um contato maior com o aluno, ter um contato maior com os pais, né? E num todo, os pais precisam mais acompanhar os seus filhos. Hoje em dia, os pais transferem para a escola a educação até de casa. Eles não participam, eles não vão em reunião. Não estou dizendo todos, tá? Não estou generalizando, mas a grande maioria não participa. Aí, quando acontece alguma coisa de errado na escola, eles vão brigar. Então, assim, se tiver essa participação, se tiver integração, aluno, professor, escola como um todo, eu acho que fica muito melhor. Ok, professora, muito obrigada por sua mensagem, mais uma vez. Que Deus lhe Obrigada. abençoe, que a senhora possa continuar ensinando essa nova geração, que a senhora possa ter somente coisas boas nesse ano de 2022. Deus lhe Tá abençoe, bom. muito obrigada. E agora nós vamos para o nosso intervalo. Obrigada.
Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Denis Andrade e esse é o quadro Viagem Literária. A ideia desse quadro é dar boas dicas de leitura, relembrar alguns autores do passado, grandes livros e também falar sobre os novos lançamentos, sobre o que tem de bom aí no mercado. Tá? Nessa semana eu vou falar sobre 2 livros, um deles, o clássico, o eterno Monteiro Lobato, esse livrinho aqui, O Saci. E também vou comentar sobre um livro da coleção Pequeno Teatro, o segundo volume, que nós não mencionamos ainda, que é justamente o Pequeno Teatro da Ilíada e Odisseia. Bom, são 2 grandes livros, cada um com uma pegada diferente, uma abordagem diferente, mas eu sei que vocês vão adorar. Bom, vamos começar nossa viagem com o talentosíssimo, o eterno, o gigantesco Senhor Monteiro Lobato. Para quem está um pouco familiarizado com o Monteiro Lobato, ele é simplesmente o pai da literatura infantil brasileira. Tá? Numa época em que não haviam livros, os livros eram artigos caros, artigos de gente rica, a população não tinha acesso à literatura, quanto mais literatura de qualidade. Monteiro Lobato ganhou grande projeção nacional, depois que ele escreveu um artigo no jornal. E seu artigo foi... Na verdade, ele escreveu uma reclamação para o jornal, essa reclamação foi publicada, ele teve uma grande repercussão e ele acabou ficando bem famoso. Tá? Eu estou falando do Jacatatu, que foi publicado em Urupês. Depois, Urupês é um livro que todo mundo deve ter na sua biblioteca, a gente pode até comentar sobre ele mais tarde. E o Monteiro Lobato, uma coisa leva a outra, ele acabou vendendo a fazenda dele no interior, foi para a capital, comprou uma gráfica, assumiu todos os pontos de venda. E o que ele fez? Numa época em que livro era uma coisa cara, uma coisa rara, muito difícil de se ter, custava muito, ele apostou alto e popularizou a venda do livro. Inclusive foi chamado de... não foi chamado, ele foi muito hostilizado por aqueles que achavam que o livro fosse uma reserva de mercado, só coisa de elite, era uma coisa que não deveria ser aberto, a população não deveria ter acesso. Ele foi lá e fez, popularizou, barateou, escreveu histórias e criou praticamente o mercado de literatura nacional, com seus pontos de vendas e com sua distribuição de livros pelo país inteiro. Tá? Esse é um dos méritos do Monteiro Lobato. E nessas, ele publicou Reinações de Narizinho, tá? Que foi um sucesso imediato, achou outro grande filão e começou a publicar várias histórias, né, para o público infanto-juvenil, preenchendo ali uma lacuna, que é engraçado, que você passa no tempo, e é exatamente o que a editora BKCC faz hoje em dia. Tá? Um mercado completamente dominado, enviesado, né, digamos assim, por uma mentalidade de esquerda marxista, literaturas infantis com ode a Marx, ao comunismo, né, tirinhas. Aparece uma editora com publicações infantis sem esse viés, né? Então é uma coisa rara que a gente está tentando, se Deus quiser, dar certo aí e ocupar espaço nesse mercado literário. Bom, não estamos aqui para falar da editora, mas assim de Monteiro Lobato. Hoje a gente vai falar justamente do livro O Saci. Para quem não conhece o livro O Saci, eu vou aqui abordar alguns tópicos, tá? Do sumário, para vocês terem uma ideia. O primeiro capítulo é Em Férias, tá? O segundo é O Sítio de Dona Benta, Medo de Saci, Tio Barnabé, Pedrinho pega um Saci, A Modorra, A Sacizada, A Onça, A Sucuri, A Floresta, Discussão, O Jantar, Novas Discussões, O Medo, O Boitatá, O Negrinho, Meia-Noite, Saída dos Sacis, Lobisomem, Mula Sem Cabeça, Más Notícias, Chegam ao Sítio, A Cuca, Novelo de Cipós, O Pingo d'Água, A Iara, A Caverna da Cuca, Desencantamento. Só pelo índice vocês já podem ver que Monteiro Lobato ele faz um apanhado geral de todas, a maior parte
grande parte das lendas brasileiras, né, do folclore, do dia a dia, do caboclo, do cara do interior, do cara do cara que cuida da terra, o dia a dia na fazenda, que era justamente o meio natural do Monteiro Lobato. Ele traz isso para o papel, põe no livro e populariza esses livros. Só aí ele já merecia uma estátua no meio da praça pública de cada uma das cidades brasileiras. Enfim, grande Monteiro Lobato. Eu vou ler um pedacinho, tá? O Saci, que é justamente para mostrar como ele domina a narrativa, tá? E como, utilizando-se do personagem Pedrinho, ele faz um apanhado daquele mundo exótico do interior, né? Quando o Pedrinho vai passar férias, misturando folclore e ação, e como isso entra na cabeça da criança. Tá? Vamos lá. Medo de Saci. Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio de Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas Reinações e na Viagem ao Céu, que são 2 livros, duas histórias. Só não está contando o que lhe aconteceu antes da famosa Viagem ao Céu, quando andava com a cabeça cheia de sacis. A coisa foi mais ou menos assim. Ele estava na varanda com os olhos no horizonte, postos lá onde aparecia o verde escuro do capoeirão dos tucanos e a mata virgem do sítio. De repente disse: "Vovô, eu ando com ideias de ir caçar na Mata Virgem." Dona Benta, ali na cadeirinha de pernas cotós, entretida no tricô, ergueu os óculos para a testa. "Não sabe que naquela mata há onças?" disse Marcelo. Certa vez uma onça pintada veio de lá, invadiu aqui o pasto e pegou um novilho da vaca mocha. "Mas eu não tenho medo de onça, vovó", disse Pedrinho, com ar de desprezo. Dona Benta riu-se de tanta coragem. "Olha só o valentão. Quem foi que naquela tarde aqui entrou berrando com a ferroada de uma vespa na ponta do nariz?" "Sim, vovó, de vespa eu tenho medo. Não nego. Mas de onça não. Se ela vier do meu lado, prego-lhe uma pelotada no meu bodoque novo no olho esquerdo. E outra bem no focinho. E outra..." "Chega!" interrompeu Dona Benta, com medo de levar também uma pelotada. "Mas além de onças, existem cobras. Dizem que até urutus." "Cobra?" Pedrinho fez cara de pouco caso. "Cobra mata-se com um pedaço de pau, vovó." "Cobra." Como se ela tivesse medo de cobra. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto e disse ainda: "Aranhas caranguejeiras, daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho." O menino cuspiu de lado com desprezo e esfregou o pé em cima. "A aranha mata-se assim, vovó." E seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. "E também a sacis", disse Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de Saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Bom, daí continua, né? A tia perguntou se ele sabia mais, nunca viu nenhum. Daí ele disse: o tio Barnabé conhece, fala com ele. Daí tem a parte com o tio Barnabé contando as histórias de Saci. Eu vou pular para não ficar muito extenso e eu vou justamente para essa parte. Pedrinho pega um Saci. Que criança que não fica feliz com essa parte. Todo impressionado ficou Pedrinho com a conversa com o tio Barnabé, que dali por diante só pensava em Saci, Saci, Saci. Chegou até a enxergar Saci por toda parte. Dona Benta caçoou, dizendo: "Cuidado, já vi contar a história de um menino que de tanto pensar em Saci acabou virando um Saci." Pedrinho fez pouco caso. E um dia, enchendo-se de coragem, resolveu pegar um. Foi de novo à procura do tio Barnabé. "Estou resolvido a pegar um Saci", disse ele, "e quero que o senhor me ensine o melhor meio." Tio Barnabé riu-se daquela valentia. "Gosto de ver menino assim. Bem mostra que é neto do defunto senhor velho. Um homem que não tinha medo nem de mula sem cabeça. Há muitos meios de pegar um Saci, mas o melhor é o de peneira. Arranja-se uma peneira de cruzeta." "Peneira de cruzeta? Que é isso?"
Nunca reparou que certas peneiras têm duas taquaras mais largas que se cruzam bem no meio e servem de reforço? Olha aqui. E o tio Barnabé mostrou ao menino uma das tais peneiras que estava ali no canto. Pois bem, arranja-se uma peneira dessas e fica-se esperando em um dia de vento bem forte, em que haja rodamoinho de poeira e folhas secas. Chegada essa ocasião, vai-se com todo cuidado para o rodamoinho e zás! Joga-se a peneira em cima. Em todos os rodamoinhos há um saci dentro. Porque fazer rodamoinhos é justamente a principal ocupação dos sacis nesse mundo. E depois? E depois, se a peneira foi bem atirada, o saci ficou preso, é só dar um jeito de botar ele dentro de uma garrafa e arrolhar muito bem. Não esqueça de riscar uma cruzinha na rolha, porque o que prende o saci na garrafa não é a rolha, e sim a cruzinha riscada nela. É preciso ainda tomar a carapucinha dele, que é o capuz pequeno, e a esconder bem escondida. Saci sem carapuça é como um cachimbo sem fundo. Eu já tive um saci na garrafa que me prestava bons serviços, mas veio um dia que aquela mulatinha sapeca que mora na casa do compadre Bastião, tanto lidou com a garrafa, quebrou. Bateu logo um cheirinho de enxofre. O perneta pulou em cima da carapuça que estava do lado e disse: "Até logo, tio Barnabé." E depois eu vi, o Pedrinho saiu da casa e pegou as coisas dele e foi lá fazer. Ou seja, daí tem a história do Pedrinho pegando o saci, que é fantástica. Eu contei essa história aqui em casa, as crianças ficaram 2 semanas falando só de saci. Todas as outras histórias estão aqui, é um livro curtinho, tá? É um livro com 130 páginas, tá? Então é bem gostoso de ver, tem boas ilustrações. Fica aí a dica, Monteiro Lobato, O Saci. Isso aí. Agora eu vou contar a vocês sobre um livro que foi lançado recentemente, a 2ª edição saiu no ano passado, e é um dos mais vendidos aqui da editora BKCC. Trata-se do lindíssimo, belíssimo xodó Ilíada e Odisseia, o 2º livro da série Pequeno Teatro. Todo mundo conhece os clássicos da Ilíada e Odisseia de Homero. O que são a Ilíada e a Odisseia? Até os tempos remotos, isso a gente está falando de 1000 anos antes de Cristo, não haviam livros escritos, não haviam, as histórias não eram colocadas, escritas em algum lugar. Então, tudo era oral, a tradição era oral, os ensinamentos eram passados via oral. Os mais novos aprendiam, não havia escola, os mais novos aprendiam dos mais velhos, através de histórias, através de orações, através de cantos. Então era assim que eram passadas, transmitidas as tradições, as lendas, as histórias antigas, né? E o que Homero fez? Por que Homero é tão famoso? Porque ele foi o primeiro a pegar toda essa tradição oral, tradição escrita, e transformar isso, colocar isso no papel. Então, por escrito, fixar essa tradição em algum lugar. Então, a Ilíada é um conjunto de histórias, né, sobre um evento que ocorreu 400 anos antes de Homero, em 1300 a.C., que foi justamente a Guerra de Troia. Toda essa história acumulada, toda essa tradição, todos esses heróis, toda essa maneira de passar virtudes para os menores, as gerações posteriores, inclusive falar sobre ensinar a geografia da Grécia, o funcionamento dos povos, quem é quem, o que faz o que cada um é famoso pelo. Por tudo isso, o Homero ficou famoso, porque ele foi o primeiro a colocar no papel e fixar essa história. Então, graças a ele, nós temos isso salvo de alguma maneira, senão poderia ter se perdido pelo tempo, né? Então, Homero fez a Ilíada, que trata sobre a Guerra de Troia, já da metade da guerra para frente, até o seu final, e teoricamente teria escrito Odisseia. Há uma divergência se ele foi realmente o autor integralmente ou em partes da Odisseia, mas o que nós temos hoje como consagrado é que Homero é colocado como autor do livro Odisseia também, que é justamente a saga de Odisseu voltando para casa após a Guerra de Troia. Tá? E qual que é
a sacada do pequeno teatro da Ilíada e Odisseia é justamente não apenas focar na parte da Ilíada, que é a guerra de Troia em si, né, e sintetizar isso de uma forma que a criançada tenha prazer em ouvir a história, seja rápido, não seja colocado de uma maneira difícil de entender, seja colocado de uma maneira fácil, é como se fosse uma introdução ao clássico, né, para que ela lembre disso e quando for mais velha, ou para os adultos que queiram ter uma introdução para o livro, sem ter que ler o livro original, que é grande, pode ser um pouco maçante. Então ela faz essa introdução, trata da Odisseia, que é o regresso de Odisseu para casa, no mesmo sentido, e tem um terceiro capítulo, que na verdade vem antes dos dois, que é o proêmio. O que o proêmio faz? O proêmio ele trata dos acontecimentos que levaram para a guerra de Troia, o que não está na Ilíada, porém é a tradição oral, passada, estão em outros escritos, e tudo isso foi acumulando até que você desencadeia a guerra de Troia, e a Ilíada entra justamente na metade da guerra de Troia. Então você tem o primeiro ato é o proêmio, o segundo é a Ilíada e o terceiro é a Odisseia. Você tem a saga completa, menos de 100 páginas, tá? Na verdade são 100 páginas redondas, e você tem tudo isso nesse livrinho, que é recomendadíssimo. Eu vou ler nessa primeira edição a Bruna Torlai, para quem não conhece, uma das maiores autoridades no Brasil aqui, se tratando de Homero. Ela fez escreveu uma recomendação e eu vou ler para vocês. Aqui está na contracapa. A adaptação de Denis Andrade, competente síntese dos principais episódios e premissas mitológicas que marcam a Ilíada e a Odisseia, consegue traduzir Homero para o teatro e para o público infanto-juvenil, ao mesmo tempo fidelíssimo ao aspecto principal dos poemas, a excelência constante, ou a energia vigorosa da primeira à última sílaba. Ou seja, você lê ali você fica em êxtase e não consegue parar de ler. É um livro que você vai ler de uma tacada só. O texto é impactante e comove o leitor de qualquer idade, mesmo aquele que conhece Homero de cor. Ou seja, quem gostaria de ler a Ilíada e a Odisseia, mas por N motivos não tem tempo para ler o livro original, ou tem problema com a leitura, que pode ser no português mais difícil, esse livro ajuda bastante. Se você é professor de História, Literatura ou Ensino Fundamental, é mais do que obrigatório ter essa joia como recurso. Mas cumpre não se enganar. Se a obra tende a se tornar a leitura favorita pelas escolas Brasil afora, certamente o público adulto não deixará de levá-lo para casa. Não é todo dia que os dois maiores clássicos da literatura ocidental ressurgem diante de nós num formato tão irresistível, capaz de fazer a pessoa menos paciente para a leitura descobrir finalmente as eternas virtudes de Homero, o célebre profeta das formas. Isso aí, grande Bruna. Vamos lá, para a parte que vocês mais gostam. Eu vou ler um trechinho aqui, tem várias cenas, né, dizendo o porquê da guerra de Troia. Eu vou falar justamente da fundação da cidade de Troia. A fundação da cidade de Troia. Admirado pelo desempenho de Ilos nas competições atléticas da Frígia, o rei presenteou com 50 homens, 50 mulheres e uma vaca. Por que uma vaca? Você vai saber. Ilos fundou Troia, tá? Então é um dos nomes da cidade, é o nome do cara. Disse-lhe para que soltasse a vaca e a seguisse até o local onde ela se tombasse. Nesse lugar ele deveria fundar sua própria cidade. Aí tem uma questão de que na Grécia Antiga, para que a democracia original funcionasse, você não podia ter muita gente. Então o excesso populacional, normalmente a solução que eles encontravam era atingiu tantos, uma quantidade X de pessoas, vocês pega-se uma turma, uma quantidade de pessoas, vai para outro local, fundar outra cidade e iniciar tudo de novo. Então o excesso populacional, para que a democracia funcionasse, democracia não representativa, a democracia direta, você tinha que ter um limite populacional. Então Ilos, provavelmente após ele ganhar a competição, juntando um excesso populacional, o rei já resolveu os dois problemas de uma vez. Ilos.
Por Zeus, o que eu faço? Obedeço ao rei ou ignoro suas ordens? A vaca foi cair justamente na colina de Ate. Ate é filha de Zeus. Por que essa colina de Ate é amaldiçoada? Leia o livro, está antes. Não podemos levantar a cidade nesse lugar, Ilus. Você conhece muito bem a profecia, ela é clara. Os homens que habitarem dentro das muralhas da cidade erguida na colina de Ate sofrerão grandes calamidades. Eu conheço a profecia, Nicolau, o oráculo é bastante claro. Mas a deusa Atena não permitiria que o animal caísse aqui sem um motivo para isso. Deve haver uma razão. Será que nós entendemos corretamente o sentido da profecia? Será que isso não é um teste, um tipo de prova? Daí ele ficou pensativo. Os homens que habitarem dentro das muralhas da cidade. Dentro das muralhas da cidade. É isso, Nicolau. Se não há muralhas, ninguém habitará dentro das muralhas. Vamos erguer uma cidade sem muralhas. E que Atena proteja a nossa cidade. Vamos, comece a cavar. Daí Nicolau enfia a pá na terra e encontra um paládio. O paládio é aquela estatuetazinha que a deusa Atena tem na mão. Ilus, veja o que encontrei enterrado no chão. É um pequeno paládio. Isso só pode significar uma coisa. É o sinal de que a deusa Atenas abençoou nossa decisão. Estamos corretos? Sim, meu caro Nicolau. Essa é a prova que estamos certos. De que essa cidade estará sob proteção da deusa. Mesmo assim, eu vou consultar o oráculo sobre esse achado. Ele vai até o oráculo. Diga-me, caro oráculo, você que tudo vê, que tudo sabe. Será esse pequeno paládio que desenterramos uma prova da benevolência da deusa Atena com a nossa decisão de erguer uma cidade aqui nessa colina? É o oráculo. Mantenha o paládio dentro da cidade e ela estará protegida. Por Zeus, que alívio, muito me alegra o coração ouvir essas palavras. Muito obrigado. Espera, tem mais. Se algum dia o paládio sumir ou for roubado da cidade, com ele desaparecerá a cidade inteira. Que assim seja, oráculo. Atena será nossa protetora nessa colina, e nessa colina será erguida a cidade de Troia. São capítulos curtos, acabou. Então ele explica um dos detalhes da cidade de Troia. Ela é feita sobre uma colina amaldiçoada e o paládio tem que ficar dentro da cidade. Mais para frente, no outro capítulo, o Odisseu, que era muito inteligente, muito ardiloso, estrategista, a guerra estava num empate, né? Então ele calcula, ele lembra dessa lenda, né? Desse oráculo, e vai lá e rouba o paládio da cidade de Troia. Então os troianos ficam extremamente desmoralizados, eles conseguem virar a batalha. Ainda falando sobre um pouco do proêmio, que é antes da Ilíada e Odisseia, que é a parte menos conhecida da história, eu vou ler a parte sobre o Paris. Todo mundo conhece o Paris. Paris é aquele bonitinho que foi lá, chavecou a mulher do Agamenon e levou Helena embora e causou toda a guerra. Mas por que ele fez isso? Ele também era amaldiçoado. Vamos ver a parte dele. Cena 4, o que não deveria ter nascido. Primo, neto de Ilus, aquele carinha que fundou a cidade. Reinou em Troia durante muitos anos. Seu primeiro filho, com a rainha Hécabe, foi Heitor, que seria conhecido como o maior de todos os troianos. Grande Heitor. O segundo filho foi o belo e charmoso Paris, aquele que não deveria ter nascido. Hécabe. Acorde, meu marido, acorde. Tive um pesadelo horrível, chorando. Eu sonhei que toda a ilha, tudo ardia em chamas, mortos, destruição por toda parte, e tudo por culpa desse bebê que está em meu ventre. Foi horrível. Acalme-se, mulher. Essa premonição é muito séria. Eu vou consultar o oráculo. Ele levanta-se. Oráculo, você que tudo vê, que tudo sabe, que destino espera essa criança no ventre de Hécabe? Há algo que eu precise me preocupar? A criança que está no ventre de Hécabe será bela, terá uma saúde forte, digna da linhagem real. Que alívio! Muito me agrada saber que meu filho será uma criança saudável. Mas diga-me, oráculo, o povo, a cidade de Troia, eles correm algum perigo? A vida dessa criança será a morte de Troia. Caramba! Se quiser salvar a cidade, deverá sacrificar a criança. A vida é a morte, e a morte é a vida. Por Zeus, eu já teria matado esse oráculo faz tempo. Por Zeus, que maldição terrível. Se é assim que vai ser, não há outro remédio, nada que eu possa fazer.
Quando o bebê nascer, eu vou pedir ao pastor Agelau para levá-lo. Esse bebê não deverá viver, ele deverá ser sacrificado. Não, daí a mulher dele ajoelha, desesperada. Aí nasceu o Pales, né? Daí conta o pombo da discórdia, que é justamente a deusa Eris, que não foi convidada para o casamento de Peleu. E o que ela faz? Ela quer causar discórdia, porque ela não foi convidada. Então ela pega uma maçã dourada e deixa lá, oferece para a deusa mais bela. Ela causa desavença entre a Hera, a Afrodite e a Atena, estragando a festa. A mulherada é forte, né? Então o que acontece? Para julgar quem é a deusa mais bela, Zeus escolhe justamente o Paris. Tá? Então ele que vai julgar. Então ele está lá com o pastor Agelau, vivendo escondido. Daí chegam todos os deuses lá e falam: olha, esse é o pombo da discórdia, você vai dar para a mais bela. Aí escolheu aqui, disse que ia dar a mulher mais bela do mundo para ele. Ele escolheu, que foi justamente a Afrodite. Seu nome é Helena, a criatura mais bela que já existiu, desejada por todos os príncipes da Hélade. Ela contando para o Paris quando ele pediu para contar mais. Daí o Paris: meu coração já a deseja, não consigo recusar. Escolha a ti, Afrodite, como a deusa mais bela e a dona do pombo. Entrega o pombo enquanto Atena e Hera, loucas de raiva, juram por vingança e que uma terrível desgraça cairia sobre Troia. Troia tá ferrada. Entendeu? Daí tem a parte que o Paris vai lá, conhece a Helena, ele já sabia que iria ficar com ela, o rapto de Helena, a convocação de Odisseu, Ulisses romano, né? A sina de Aquiles, tá? Para resumir a parte da sina de Aquiles, a mãe dele não queria que ele fosse para a guerra, escondeu ele, e daí encontraram, daí ele disse para a mãe dele: então, minha mãe, eu devo escolher entre uma vida curta, mas de glória eterna, e uma vida longa, próspera, porém anônima. Daí você já sabe o que ele escolheu, né? Daí tem como o Odisseu conseguiu encontrar o Aquiles, primeira vitória, e enfim, e daí começa o segundo capítulo, que é a Ilíada com a cólera de Aquiles. Ficou curioso? Compra o livro, é muito bom. Vai, termina a guerra, entra o ato terceiro com os lotófanos. O que são os lotófanos? Odisseu voltando para casa e tem várias aventuras. Leia o livro também, é muito bom. Os capítulos são pequenos diálogos e é rapidinho, né? Então você passa por vários capítulos até o Odisseu chegar na ilha dele, em Ítaca, né? Encontrar a Penélope. O Odisseu era o rei de Ítaca, né? Então ele encontra a Penélope, que está sendo disputada por várias pessoas, por isso ele está muitos e muitos anos ausente, né? Pensando, ela está esperançosa ainda, mas está triste. Daí o Odisseu pega pra capar lá, mata todo mundo e acaba na última cena, que é a cena da paz enamorada, e eu vou contar pra vocês. Penélope é avisada de que o mendigo era na verdade seu marido Odisseu disfarçado e que ele e seu filho Telêmaco castigaram de morte aqueles que oprimiam a sua casa. Incrédula, ela já sofreu tanto que ela não acredita em mais nada. Ela desce e encara o homem em um longo silêncio, tete a tete, ainda desconfiada. Daí Odisseu: que espécie de mulher é você que tem uma pedra no lugar do coração? Está furioso com um longo silêncio e a frieza da mulher. Como pode ficar mudo e ignorar o marido após tantos anos de sofrimento? Peça então à criada que me prepare uma cama, que eu vou dormir aqui. Daí a Penélope, que não é boba nem nada, jogou verde. Que assim seja. Vou pedir para a criada colocar a cama de Odisseu aqui, perto do fogo. Daí Odisseu, da vida: quem encerrou a minha cama? Inconformado: eu mesmo a entalhei na grande oliveira que está no nosso quarto. Como pôde fazer isso?
No que ele disse isso, o coração de Penélope sossegue e se derrete na certeza de que aquele homem é realmente seu marido, pois só ele sabia desse segredo. Perdão, meu amor, perdão, não se zangue comigo, chorando de alegria abraçá-lo. Minha alma treme só de pensar que era uma outra armadilha, mas só você conhecia o segredo da nossa cama. E eu precisava saber se não era mais um impostor. Me perdoa, amor, e me beija. Adoro o livro que termina com beijo. Isso aí. Final do livro. Tabela de habilidades. Você já sabe, todo livro do Pequeno Teatro tem uma tabela com o nome do personagem, quantidade de fala, falas difíceis, grau de dificuldade, descrição do personagem. Você tem uma sala de aula, você quer fazer um teatro, Ilíada e Odisseia de Homero. Professor, ele vai ler todo o livro para pensar na distribuição dos personagens para os alunos? Não. Ele simplesmente pega essa tabela, já sabe quem fala mais, quem fala menos, quem gosta de aparecer, quem é tímido, grau de dificuldade alto, baixo ou médio, distribui os papéis, passa para a próxima página, já. Então, tudo mastigadinho, tudo fácil. Tá? Então, é isso aí. Gente, espero que vocês gostem. Ilíada e Odisseia. Fantástico, totalmente fora da curva. Então fica aí a dica. Todas as livrarias virtuais, digita lá, Denis Andrade, que você encontra. Isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado, né? Essas são as dicas dessa semana. Espero vocês na próxima. Um beijo grande a todos. Até mais.